Olá, eu sou a professora Cláudia Fávero, de Língua Portuguesa. Hoje nós faremos a correção dos exercícios referentes à aula 13. Estão nas páginas 41 a 46. Então, peguem o livro e vamos lá. Bom, o nosso assunto são as crônicas, né? Lembrando que crônicas são textos narrativos curtos, né? E falam do dia a dia. E comentários a post, nós temos que lembrar o quê? Que post, né, é uma postagem. Postagem onde? Em redes sociais, ok? E, normalmente, esses posts, né, eles abrem espaço para comentário a post, que seria o quê? Dentro dessas publicações eletrônicas, né, normalmente nós temos um espaço dirigido ao leitor, né, onde esse leitor pode se comunicar tanto com o autor do texto, como com outros leitores, né? Vocês leram lá a crônica de Luiz Henrique Pelanda, que é de Curitiba, nascido em Curitiba, e ele publicou essa crônica onde? No seu blog, tá? Então, vocês leram lá na página 41. A primeira pergunta a respeito dessa crônica é: o tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? Então, ele comenta que ele foi a Lages, né? Então, foi a viagem a Lages, em Santa Catarina. Ok? A 2. No início do texto, ele expõe seu ponto de vista, apresentando o quê? A opinião de um outro cronista, o Rubem Braga. Qual é a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? Ele diz o seguinte, nós temos que colocar as palavras dele, né? Nós vamos usar as aspas. Vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha, achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. E que particularidades sobre essa ideia Pelanda apresenta? Ele diz o quê? Que toda cidade é estranha, né? E toda vez será sempre a primeira. Tá? A C. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista de Pelanda? Quando ele utiliza ali acrescento, né? Então, ele vai colocar seu ponto de vista, ok? No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga, dizendo: concordo com ele, coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? Então, aí vocês devem pensar o quê, né? Um exemplo, o fato de a malha que cobre a escola, né, em Reforma, ser do tom do céu, né, o mesmo tom de azul, ok? Ou ainda também a semelhança dessa malha inflada, né, pelo vento, lembrar o quê? As velas de um navio, ok? Qualquer uma das duas, nós vamos perceber, né, que comprova essa ideia. A 4. Essa situação é objetiva, ou seja, realmente acontece ou é um fruto da imaginação desse cronista? E aí pede para que explique, né? Então, o que nós temos que pensar? Que existe uma situação real. A escola está em reforma e está coberta por uma malha azul. Isso é fato, tá? Qualquer um que olhar perceberá que existe essa reforma nessa escola e que a malha é azul. Só que isso vai desencadear o quê? A imaginação do escritor. E o leva a comparar esse azul, né, da malha com o azul do céu, tá? Também devemos destacar o fato de o homem com quem ele fala se mostrar surpreso com tal comparação. E claramente isso não lhe havia ocorrido, né? Porque ele se espanta. E a comparação também entre a malha inflada pelo vento e as velas de um navio também é um ponto de vista individual. Como quando nós olhamos as nuvens no céu, né? Cada um muitas vezes enxerga, vê, imagina algo bem diferente do outro, tá? Então, ali nós temos o fato real, que é a reforma e a malha azul, e o restante, então, seria a imaginação.
Na quinta, o cronista utiliza duas formas de tratamento em seu texto. Então, nós devemos lembrar lá dos pronomes de tratamento, né? Quais foram essas formas? O você e o senhor. Já na B, ele pede para que explique o uso que ele faz dessas formas, né? Elas são mais formais ou mais informais? E em que situações ele usa cada uma delas no texto? E o que motivou essa diferença nas formas de tratamento? Então, quando ele está lá observando que chega, né, aquele outro senhor e comenta com ele algo sobre a cidade, ele utiliza o pronome você, uma forma mais informal, né? Quando ele percebe que aquela pessoa com quem ele fala é um poeta, ele já muda o pronome de tratamento, ele já começa a chamá-lo de senhor, tá? Então, o que nós temos que pensar? Que essa situação comunicativa é alterada quando o morador lá de Lages passa a ter uma outra noção do seu interlocutor, né? Ou seja, quando ele imagina que ele é uma pessoa um pouco mais culta, importante, que ele é um poeta, tá? A 6, releia. Acho que o Braga não era bem um otimista, e nem eu o sou. Outro modo adequado de construir essa ideia, porque nós temos aqui o verbo ser, né? Seria, acho que ele e eu não somos, né? Otimistas. Por que então nós fizemos a utilização do somos, o verbo ser, na primeira pessoa do plural? Por quê? Porque quando nós temos duas pessoas, né, do discurso, e essas pessoas são diferentes, aqui, ó, ele e o eu, né, terceira do singular, primeira do singular, nós fazemos o quê? O verbo fica na primeira pessoa do plural. Lembrando que quando ocorre a primeira pessoa, a regra pede para que sempre vá para a primeira pessoa, tá? Então, aqui no caso, como são duas, o ele também está, nós vamos usar somos, ok? Bom, depois nós temos também um texto, um post, né? Porque está postado, nós conseguimos perceber aqui através da imagem a tela de um computador, né? E a pessoa vai comentar algo, né? Postou um comentário. Então, vocês leram para resolver as atividades e a pergunta número 7 é a seguinte: esse texto não tem assinatura. Que informações há sobre quem o escreveu e quando foi escrito? Nós temos lá o que? A indicação do autor e da data da postagem que precedem o texto, né? Então, voltamos aqui, ó, Valéria, 19 de julho de 2017, e até mesmo o horário dessa postagem, certo? Ao fazer um comentário a um post, a pessoa tem uma intenção em particular. A quem se dirige o comentário escrito no post? Ao autor do blog, né? Lá o escritor da crônica. Assinale a ou as informações corretas sobre os leitores do texto. Então, nós vamos pensar aqui. Esse texto, ele destina-se ao cronista? Sim, né? Sim, também. Os demais leitores do blog têm acesso ao comentário e pode, inclusive, comentá-lo? Nós acabamos de ver que a Valéria conseguiu fazer isso, então também correto. O post deve ser lido apenas pelo autor do texto, por conter relatos de experiências pessoais? Não, se ele postou em redes sociais, são para que outras pessoas façam essa leitura, né? Qual é a intenção comunicativa fundamental do comentário lido? Criticar, elogiar, fazer perguntas ou sugerir algo? Nós devemos lembrar ali que é elogiar, ela está elogiando, né? A frase final, belo texto, reforça essa intenção comunicativa? Sim, né? Então a resposta é reforça, porque ela elogia esse texto, certo? No comentário lido, há uma opinião sobre o trabalho do cronista, com base em argumentos. Assim responda. Os 3 primeiros parágrafos do comentário retomam ideias da crônica. Quais?
Que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? Então, nós temos que lembrar o quê? Que elas retomam a ideia de que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida, né? E, às vezes, ao andar pela própria cidade, também retomam a ideia de que não é preciso ter tudo o que se deseja, né? A comentarista ali acrescenta a ideia de que a interpretação de cada indivíduo é que dá forma às situações, certo? A B, no quarto parágrafo, o autor explica como começou a ler o blog de Pelanda. Quais são os dois motivos que ela apresenta para ter se tornado uma leitura constante das crônicas dele? Porque ela acaba percebendo nas crônicas, né, um convite à reflexão e acaba se identificando com os comentários que ele faz, né? A 10ª. Provavelmente você já leu outros comentários em sites, blogs ou redes sociais. Esses comentários são marcados pela subjetividade ou pela objetividade. Aqui a resposta é pessoal, né? Porque cada um leu um tipo, né, de comentário, então aí sim vai dizer se é mais pessoal ou não. Na 11, observe alguns termos usados para organizar o texto do comentário. Então, aqui nós temos: uma amiga minha falou dos seus textos. Então, comecei a ler e virei sua fã, porque a cada texto percebo um convite à reflexão. Além disso, eu me identifico com os seus comentários. Qual o termo organizador? Indica que uma ideia será retomada a outra já mencionada e que as duas ideias levam a uma mesma conclusão. Quando ela utiliza o além disso, né? Além disso, então retoma o que já foi dito, né? E nos levam a uma nova reflexão. Na letra B, indica uma conclusão provocada pelo que foi dito. O que indica essa conclusão? Então, né? Então, a gente acaba concluindo utilizando essa palavra. E o que vai apresentar um motivo para o que foi dito antes? O porquê, né? Que vai fazer uma explicação. Então, vai explicar o que foi dito antes, né? Quando ela diz ali, porque cada texto perceba um convite à reflexão. Correto? A 12ª tem mais um trecho ali, né, do comentário da crônica, que diz que qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? Ele quer saber sobre a concordância do verbo surpreender, né? O que aconteceu ali? Qual de nós, primeira pessoa do plural, né, não se surpreendeu? E o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, por que essa concordância, né? O verbo está na terceira pessoa do singular porque ele concorda com o pronome qual. Qual surpreendeu? Ok? Qual de nós surpreendeu? Então, ele vai concordar lá com o qual. Porque não somos todos nós. Somente um, mas qual? Qual surpreendeu? Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Quando lerem lá uma crônica, algum comentário, alguma coisa na internet, se estiver um espaço aberto, façam os comentários de vocês, ok? Bom, espero ter tirado todas as dúvidas e até uma próxima. Tchau, tchau.